Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui vai tudo bem, né? Hoje vamos iniciar o livro 2 e vamos trabalhar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho o nosso livro 2, que vamos tratar sobre isomeria, tá, gente? Isomeria plana e isomeria geométrica, tá? Esse assunto é muito legal, é um assunto que cai bastante, né? Principalmente vestibulares, algumas questões teóricas, mas cai muito na parte da teoria e requer muita observação, tá? Então, vamos iniciar para a gente finalizar esse capítulo rápido, beleza, gente? Ó, a parte da isomeria, o que ela vai estudar, né? Iso. Iso significa igual, tá? E meria significa, vem do grego mero, né? Significa parte. Então, seria a parte igual. O objetivo desse capítulo é mostrar, né, como as moléculas, né, são estruturas químicas que têm a mesma fórmula molecular, porém as suas estruturas no plano são totalmente diferentes, tá? Por isso que a gente diz geometria planar, né? Elas são moléculas iguais quando eu falo na forma molecular de escrever, quando a gente escreve ela no papel na sua forma condensada, elas serão iguais. Mas quando a gente leva para um plano, elas serão diferentes. O objetivo desse capítulo a gente vai estudar isomeria funcionais, isomeria de cadeia, de posição, compensação, tautomeria, a estereoisomeria, isomeria geométrica, os cis e trans. Cis e trans é bem tranquilo, tá, gente? A gente vai aprender, né? É bem tranquilo esse capítulo, mas requer muita atenção. Ó, o livro ele começa com uma página aqui, duas formiguinhas, né? Na, na folha, e que era criança e gostava de matar formiga, e às vezes as formigas estavam passando em um carreiro certinho, todas seguindo ela em ordem. Aí você ia lá, pô, matava uma formiguinha dessa, aí as outras ficavam tudo doidas, né? E por que isso acontece, tá? Essas formigas, por exemplo, elas soltam uma substância, né? A gente dá o nome de feromônio. Esses feromônios que são soltos, né? Ele tem suas estruturas, e porque as formiguinhas seguem uma outra num caminho, né? E não se perdem. E quando você mata umas, outras ficam loucas. Justamente isso, elas liberam, né? É uma substância química, e esse composto químico, por muitas vezes serem diferentes, né? Os compostos químicos podem ser diferentes, apresentam às vezes forma molecular igual, mas quando você mata uma formiga, ela solta um feromônio diferente, mas quando elas estão seguindo, elas soltam um feromônio, o mesmo feromônio, porém com, com a compensação, com a classe funcional até diferente, né? Por isso que elas vão se comportar diferente. Então isso depende do feromônio. Então nós vamos estudar esses pontos, né? Por como essas estruturas elas vão se comportar. Beleza? Vamos seguir aqui, pessoal, para o nosso primeiro ponto, né? Qual é a importância? Qual a importância de se estudar, as fórmulas estruturais na química orgânica, né? Tem uma importância muito grande, porque imagina que tu está no laboratório, tá? Então você vê lá, seria bem simples quando você olhasse e visse a fórmula, né, da H2O, você visse a fórmula do oxigênio, você visse a fórmula do metano, são fórmulas bem simples. Mas existem fórmulas maiores, mais complexas, e, e, e quando a gente vai tratar dessa fórmula, por exemplo, nós temos essa estrutura aqui, ó, né, uma estrutura que, olhando de cara, você diria, Emerson, se tem dois carbonos, né, você olha de cara e olha, Emerson, tem dois carbonos, então seria éter. Tem um Ozinho aqui, né? Com certeza deve ter um H aqui, então seria nesse caso um etanol, né? Uma estrutura de etanol. Mas nem todas as vezes são assim, né? Um composto, por exemplo, como esse que nós vemos aqui, ele tem sua representação estrutural, né? Nós chamamos de fórmula condensada, né?
a importância da química orgânica nesse ponto. Você já observou, disse Emerson, isso aqui é uma fórmula estrutural condensada, isso aqui é um etanol. Mas muitas vezes não é apenas um etanol, porque na sua fórmula condensada existe N variedade, né? Então, ó, essa mesma fórmula aqui, o livro trouxe, ó, pode ser um etanol, né? Pode ser também, ó, um metoximetano. Eita, metoximetano, né? Já é uma outra classe funcional, né? Para quem lembra aí, é um éter, né? Então veja, de um lado você vai ter o álcool, do outro você vai ter uma outra, né? O éter. Então veja, tem a mesma forma molecular. Observe C2H6O. Olha aqui, C2H6O. Mesma fórmula molecular, porém pertence a, quando a gente lança ele num plano, pertence a funções diferentes. Tu entendes agora o que é isomeria? Iso igual, meria parte, partes igual. Veja, na forma molecular é igual, mas quando a gente desenha no plano, observe que são funções diferentes, compostos diferentes, né? O cara tá no laboratório, né? Pode ocorrer o risco até numa medicação, quem vai aí cursar farmácia, né? Que vai trabalhar com manipulação de medicamento, é um ponto importante. Você pode observar isso, não, eu vou usar um, um composto aqui, um etanol, para usar para uma formulação de um medicamento. Talvez você esteja pegando, por exemplo, uma função extra e você ocasiona ali, né, um, um acidente pior para alguém que vai consumir aquela medicação, né? Então é importante conhecer essas estruturas, tá, gente? É importante porque a isomeria ela vai tratar disso, né? A isomeria plana ela vai tratar disso. Ela vai conhecer os compostos, ela vai mostrar, dizer, ó, tem a mesma fórmula molecular, C2H6O, beleza. Essa mesma fórmula pode ser um álcool ou pode ser um éster, beleza? Em funções. Nós temos aí o etanol e o metoximetano, tá? Então, o livro ele tem outro exemplo, ó. Você pode ter também a mesma fórmula molecular, C2H4 e um oxigênio. Pode ser um etanol, como pode ser um etenol. Ou seja, funções diferentes, gente. Observe que aqui você tem um aldeído, né? Identificado aí pela função aldeído, C dupla OH. Mas aqui você vai ter uma função álcool, né? Então, as a fórmula molecular é igual. A fórmula molecular é igual. Porém, a fórmula estrutural, quando você desenha essa molécula, é totalmente diferente, né? São essa situação em que as duas ou mais substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula. Como apresentam a mesma fórmula, você vai tomar cuidado para não para não para não acontecer, para não ocasionar um acidente, né, gente? Então, um ponto importante que eu quero falar para vocês é que quanto maior o número de carbono, né? Quanto o número de carbono maior, quanto maior a forma, maior a quantidade de carbono, cada vez mais terá mais isômeros, né? Você observe, por exemplo, fórmulas como, por exemplo, C6H14, ela possui 5 isômeros, né? Enquanto que a C20H42 possui mais de 300 mil isômeros possíveis, né? Então, tem a mesma fórmula molecular, porém, tem, nesse caso, a sua fórmula estrutural são totalmente diferentes, beleza? Então, o que são isômeros, gente? Na química, são moléculas com fórmulas o quê? Iguais, beleza?
mas no plano são compostos diferentes. Tranquilo? Posto isso, vamos agora para saber quais são os tipos de isomeria, tá? Quais são as isomerias? Deixa eu adiantar para vocês que os tipos de isomerias, por enquanto, a gente vai estudar 5, tá? A primeira delas, gente, está aqui, ó. A isomeria, né? São isômeros constitucionais, né? Esses isômeros constitucionais, no primeiro plano a gente tem isômeros constitucionais ou isômeros planos que a gente está estudando, constitucionais e isômeros planos, tá? Esses isômeros constitucionais é que vão estar uma categoria de isômeros dentro deles. Quais são os isômeros constitucionais? Quais são o primeiro? Tá aqui, ó, isomeria de função, tá? Nós temos o primeiro isômero constitucional ou isomeria plana, tá, gente? Quando a gente descobre, colocamos no plano, tá? Então, o primeiro tipo de isomeria espacial. Primeiro isômeros constitucionais ou planos. Quais são os isômeros constitucionais e planos? Quais são o primeiro? O primeiro é isomeria de função. Como acontece essa isomeria de função? É simples. Já mexemos com a função. Ó, tem a mesma forma molecular. Vamos observar esse primeiro isômero aqui. Tem a mesma forma molecular, C6H12O2, beleza? Porém, pertence a funções diferentes. Olha, eu tenho dois compostos que têm a mesma forma molecular. Tem 6 carbono, 12 hidrogênio e 2 oxigênio. Porém, essa primeira função é uma função, um ácido carboxílico, né? E a segunda função é um éster, tá, gente? Então, a primeira função que você vai ter aqui, ó, é um ácido carboxílico. Mas a segunda função é o quê? É um éster, tá? Então, tem a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes. Emerson, que isômeros são esses? Isômeros de função, porque as funções são o quê? Diferentes. Tranquilo, gente? Tranquilo. Um é ácido carboxílico e o outro é a função éster. Por isso a importância de conhecer as funções. Na outra aula a gente trabalhou com as funções, né? O que é um álcool, o que é uma amina, uma amida, um éster, um aldeído. Então isso é importante, beleza? Matamos a primeira. Qual é a segunda isomeria? Qual é a segunda isomeria, né? Dentro dos isômeros constitucionais ou planos. Nós temos o primeiro, que foi isomeria de função. O segundo, gente, é o isômero de cadeia, beleza? Observa aqui. Observa essa primeira cadeia aqui, ó. E essa segunda cadeia aqui. Essa primeira cadeia, C4H12, o butano. Vocês dizem, poxa, butano. Tá aqui, ó, butano. Beleza? Porém, essa cadeia tem a mesma fórmula molecular. Observe, são quantos carbono? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todas as duas cadeias têm 4 carbono, né? Quantos hidrogênio? 10 hidrogênio aqui, 10 hidrogênio aqui. Eita, Emerson, a mesma fórmula molecular. Isso, gente, tem a mesma fórmula molecular. Porém, quando a gente desenha no plano, tem essa opção e essa opção, beleza? Então a gente diz que é isômeros de cadeia. Por que isômero de cadeia? Veja só, a primeira foi de função, porque mudou a função, beleza? Porque a segunda é de cadeia. Porque se você observar, tanto essa como essa são das classes dos hidrocarbonetos, tá? Hidrogênio, carboneto, carbono. Só tem carbono e hidrogênio, então não tem funções diferentes, então não tem por que ser de função. Então é só de cadeia. Veja, essa cadeia é uma cadeia linear e essa é uma cadeia ramificada, beleza? Olha outro exemplo. Essa cadeia é linear e essa é uma cadeia fechada. Mas todos os dois possuem carbono, tem a mesma fórmula molecular, beleza? Porém, a cadeia é diferente, beleza? Então a segunda isomeria aí, dentro dos isômeros
constitucionais ou plano são os isômeros, né, de cadeia, beleza? Primeiro, isômeros são isômeros de função. Segundo, isômero de cadeia. Beleza, pessoal? Tranquilo, não é? Vamos avançar. O terceiro tipo de isômero constitucional, né? Terceiro isômero constitucional vamos lá. Terceiro exame constitucional são os isômeros de posição. Opa, posição. Você já está vendo aí, né? Vai ser, por exemplo, a posição de um grupo. É interessante, né? É interessante que você sempre observe, gente, né? Porque são muito parecidos agora nos próximos dois isômeros que eu vou falar, tá? Você pode até confundir, isso é isômero de cadeia, não. É isômeros de posição. O que seria esse isômero de posição? Ambos, essas duas moléculas que estão aqui, né, são álcool. Ó, função álcool, função álcool. Beleza? Você tem duas funções aqui, mas todas as duas são iguais. Pronto, já não é isômero de função, beleza? Aí você diz, Emerson, estava aqui, veio para cima. Então, nesse caso, são isômeros de cadeia. Não. Por que não é, né? Esses isômeros não seriam os isômeros, mas só simplesmente porque ele vai trabalhar com o relocamento de funções, de ramificação, de ligações. E eu vou te mostrar. É muito parecido, que por mim seria isômero de cadeia, mas, né, os grandes da química, o pessoal da IUPAC, não deixa, né? Ambos os isômeros, ele apresentam o mesmo tipo de cadeia carbônica, beleza? A diferença entre ele é a posição do grupo, cara. A posição de quê? Do grupo H. Por isso eles são classificados como isômeros de posição. Beleza? Ele estava aqui no carbono 1, veio para o carbono 2. Observa, but, né? But são 4 carbonos, ligação simples, e está no carbono 1 o álcool. Só que ele veio do carbono 1 para o carbono 2. Beleza? Você pode dizer, mas isso não muda em nada, todos os dois é butanol. Não, um é but, porque um está no carbono 1, né? O álcool, e o outro está no carbono 2. E isso, ó, acontece uma série de mudanças, né? Observe, no ponto de fusão, um vai fundir a 90 graus, o outro a 114. Um vai ter um ponto de ebulição 118 e o outro vai ter um ponto de ebulição 99,5. Então é importante isso, tá? A gente chama isso de isômeros de posição. Isso também acontece, né? Outro exemplo, são também pela ramificação, tá? A mesma forma molecular desse primeiro composto é a mesma desse. Porém, a ramificação nesse está no carbono 2 e esse aqui está no carbono 3. Então, isômero de o quê? De posição. A mesma coisa acontece com as insaturações. A insaturação aqui está no carbono 1 e aqui a insaturação está no carbono 2. Veja que só mudou a posição do grupo funcional, a posição da ramificação e a posição da insaturação. Quando eu tenho isso, eu chamo de isômeros de posição. Tem a mesma fórmula molecular, porém os compostos são diferentes porque ele muda uma posição. Beleza, gente? Essa posição, né? Ela vai mexer nas estruturas do componente, no ponto de ebulição, ponto de fusão, principalmente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Vamos para o quarto, né? Nós estamos no terceiro, vamos para o quarto. O quarto ponto será isômeros de compensação ou metameria. Esse é o isômero mais bobo, porque ele vai compensar, né? Ele vai estar na mesma função, tá? São isômeros que estão na mesma função, porém ele vai compensar diferente. Observa aqui. Veja só. O sabor, por exemplo, do abacaxi, tá aqui, ó. O sabor, por exemplo, da essência do damasco, tá aqui. A diferença, veja,
do damasco para o abacaxi, né, na essência, está na cadeia. Então, a mesma função, porém vai estar cadeia diferente. Então, observa aqui nesse primeiro membro, aqui, ó, da cadeia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbono. E aqui eu tenho 1, 2, beleza? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Para aí, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu só tenho 3. Só que aqui eu tenho 2. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza? É como eles viessem aqui, gente. Retirou daqui, ó, 2 e jogou para esse lado. Compensou do outro lado. Beleza? Pô, e deu nessa estrutura. E deu já essências diferentes, né? Nós temos, por exemplo, tem a mesma forma molecular. C8, H16, oxigênio 12. Porém, sumiu daqui, compensou do outro lado. Por isso que eu vou chamar isso de isômeros de compensação, tá? Ou isômeros, ou também metameria, como alguns conhecem, tá? Então, de um lado a gente tem a essência do abacaxi, do outro nós temos a essência do damasco. Tranquilo, gente, isomeria de compensação, né? O que sai de um lado aparece no outro. O que sai de um lado aparece no outro. Ele compensou, tá? Não sumiu, não foi embora, né? Mas compensou do outro lado. E por último, nós temos como último a tautomeria, tá? Esse último isômeros são isômeros de tautomeria, ou chamar também muito conhecido como isômeros dinâmico. Esse é um bem fácil de entender, por quê? Porque ele sempre vai estar relacionado assim, ó. Ele vai trocar, por exemplo, aldeído e enol, né? São duas funções diferentes. Então, ora ele vai estar aldeído, ora ele vai transformar em enol, ora em álcool, enol. Ora ele vai voltar para etanol. Então, ora é uma função, ora ele muda para outra. Então, é importante você observar essas duas setinhas, tá? Essas duas setinhas aqui no meio, que isso vai mostrar. Você tem uma setinha menor para um lado e uma seta maior para o outro, né? Essas setinhas aqui. Isso quer dizer que está mais para a formação de quê? Sentido inverso da reação, né? O sentido inverso da reação está mais para a formação de etanol, né? Formação de aldeído. Temos também, por exemplo, cetona e enol. Ora, eu tenho aqui, ó, uma função cetona e transforma essa outra função em enol, né? Um álcool aí. O enol é um álcool. E ora, eu tenho outra função. Então essa função fica assim, vai para um lado, vem para o outro, vai para um lado, vem para o outro. E assim, é por isso que é o nome, né? Dinâmica, porque ela está andando, ela está se movendo, tá? Se eu observar para essa estrutura, eu dizia, deixa eu perguntar para você, tá para que lado da formação? Direto ou inverso? Você dizia, tu tá para o inverso, voltando, né? A setinha indicando aqui tá mais para o sentido inverso, do direito para o esquerdo. Tranquilo, pessoal. Simples demais, tá? A gente finaliza esse capítulo, a metade desse capítulo, falando desses 5 isômeros, tá? Olha, tem um resumo muito bom aqui desses isômeros, tá? Um ponto importante, que são os 5 isômeros que a gente falou, né? A fim de contribuir para a classificação da isômero entre a substância, deve ser observadas as prioridades na análise. A primeira é a isomeria de função, que a gente tinha observado, né? Os isômeros de função, então, tem a mesma forma molecular, porém, funções diferentes. O isômero de cadeia, você viu, por exemplo, tem a mesma forma molecular, mas a cadeia vai ser diferente. Ora vai ter, por exemplo, ligações simples, outro vai ter dupla, né? Em algum ponto. Um é círculo, a outra é aberta, né? Só isso. O outro ponto seria isômeros de posição, tá? Essa posição será de grupo funcional, pode ser também de ramificação, né? E pode ser também de insaturações. Temos a metameria. Essa metameria é um caso especial da isomeria de posição, né? Que somente a mudança da posição do heteroátomo, né? A gente tinha visto
essa isomeria, metameria ou isomeria de compensação. Ele está compensando do lado, né? Ela só muda a posição do heteroátomo, mas que na verdade está se mexendo ali, né? O heteroátomo muda para um local, para outro, e ele é compensado em um dos lados, tranquilo? E por último, nós temos a tautomeria, que é um caso especial também da isomeria de função, só que a mudança de função de enol, que é um álcool, em equilíbrio químico, né? Para a formação de enol. Né? Vai aparecer muito esse nome enol nessa função. Então, é bem tranquilo. Um caso importante da tautomeria desse ponto 5 é que ela fica dinâmica, né? Muito conhecido como dinâmica, porque ela tem a função indo e voltando, ou seja, ela é direta e inversa. Tranquilo, pessoal? Finalizamos por aqui. Um abraço a todos vocês aí do terceiro ano do ensino médio. Estamos no livro 2, no capítulo 1. Tchau, tchau. Um abraço do professor Emerson Silva.